Olá! No nosso COC de arte, nós vamos falar sobre arte sustentável. Então, o COC 4 de artes, ele começa na página 292. Mas antes de falar um pouquinho sobre arte sustentável, vamos relembrar o que é sustentabilidade. Então, como a gente viu anteriormente na disciplina de Ciências Sociais, sustentabilidade é utilizar os recursos que a natureza nos dá de maneira consciente, de maneira que não desperdice e que as gerações futuras tenham esses recursos. Então, não é simplesmente não usar mais, não. É usar sim quando necessário, mas de uma maneira consciente, sem desperdiçar, sem gastar sem necessidade, né? Então, a gente viu que sustentabilidade também é não querer comprar coisas o tempo inteiro, comprar brinquedos o tempo inteiro, comprar roupas o tempo inteiro, desnecessariamente. Fazer isso apenas quando houver necessidade. Então, ter um pensamento, ser consciente nas suas compras e nas suas ações. Então, arte sustentável seria obras de artes, expressões artísticas de maneira sustentável, de maneira que utilizem recursos reciclados, reutilizados, né, que já foram usados e que viram uma obra de arte. Hoje em dia existe muito na internet dicas de como confeccionar determinados objetos a partir de objetos que não seriam mais usados. E é isso que a gente vai observar hoje. Então, eu quero que vocês observem as imagens das artes sustentáveis ali no COC, nessa primeira atividade, tá? Observem todas as atividades. Ali na página 294 tá falando de dois termos. Então, tá falando da diferença do termo reciclar e do termo reutilizar. Eles não são a mesma coisa. Quando eu falo de reciclar, eu pego alguma coisa que ia pro lixo e eu transformo em outra coisa. Por exemplo, papel. Quando a gente junta papel que ia pro lixo para reciclagem, eles transformam num papel novo ou num outro objeto feito de papel. Eles não usam o mesmo papel. Eles colocam produtos naquele papel para trabalhar com aquele papel para transformar em outro. Ou garrafas, quando a gente coloca garrafa, recicla a garrafa. Eles transformam aquele material da garrafa ou do material que seja em outro, numa nova garrafa. Diferente do termo reutilizar. Reutilizar, eu dou uma outra utilidade, uma outra função para um objeto. Eu não transformo aquele objeto. Por exemplo, eu pego uma garrafa e eu corto ela, eu decoro, ela se transforma num vaso de flores. Eu peguei o mesmo objeto e dei outra função. Ele não é mais garrafa, ele tem outra função. Ou então, eu reutilizo as garrafas que eu compro no mercado. Eu compro garrafa de água de 500 ml e eu vou enchendo aquela garrafa quando a água acaba. Eu estou reutilizando a garrafa de água para eu não precisar comprar mais garrafas novas. Então, reciclar é eu transformar em novos produtos, né? Geralmente em fábricas se faz isso, dá de fazer em casa também, mas geralmente é num local específico. E as coisas que eu faço em casa geralmente é reutilizar. Eu reutilizo aquele material, aquele objeto, de outra maneira, né? Claro que a garrafa de água que eu enchi, eu tô reutilizando com a mesma função, mas eu estou reutilizando. A nossa atividade do dia de hoje, a prof pediu para que fizessem, não precisa ser igual da página 295. Aqui ele dá uma ideia de fazer uma arte sustentável. Porém, a prof sugere que vocês reutilizem alguns objetos que tenham em casa, tá? Criem uma obra de arte, criem uma função para aquele objeto. Pode ser um brinquedo, pode ser um porta-caneta, pode ser um porta-joia, pode ser um vaso de flor. Pode ser simples, não precisa ser nada muito incrementado. Se quiser, você pode fazer muito incrementado. E depois, conforme você for fazendo, a prof deixa você mostrando para os colegas nas nossas aulas virtuais. Né? Eu quero que façam até na próxima semana de arte, mas quando começar uma aula e você já tiver o objeto, você diz: prof, eu tenho o meu objeto de arte sustentável para mostrar. Daí a prof vai deixar vocês mostrar. Aqui em casa, a Luana, ela gosta muito de criar com materiais reciclados. Eu vou mostrar para vocês, pode servir de ideia, um objeto que ela fez para guardar as canetinhas dela. Ó, ela utilizou
caixa de papelão, ela fez formatos, esse é o rolinho do papel higiênico e esse é a bordinha da caixa de papelão. E ela colou num papelão e pintou, ó, fez as carinhas. E isso ela reutilizou os materiais que iriam para o lixo, ela deu outra função para os materiais. Eu espero que gostem de fazer essa atividade. Cada um vai usar a sua criatividade para fazer. Ninguém precisa fazer igual de ninguém, mas façam com muito prazer e depois vão mostrando para a prof nas aulas virtuais. Um beijinho e até lá!